Olá, mais uma vez estamos juntos e nesse instante nós vamos dar início ao nosso bate-papo informal a respeito da palavra de Deus. O bate-papo é informal, mas o que falamos é sério. E quero que você esteja atento e se você tiver pessoas que possa compartilhar, convidar, faça isso. Hoje o tema é bem interessante, nós vamos estar falando que nesses últimos tempos vão surgir escarnecedores. Quem são esses e por que surgiriam, não é? Queridos, eu vou ler para você antes disso. Eu agora há pouco eu fiz, tem um casal maravilhoso aí. Eu agora há pouco eu fiz um período de oração, porque eu estou sempre fazendo agora a oração antes de nós começarmos a live, porque a live está ficando muito comprida, não é? E nós lemos um trecho que eu vou ler agora, ok? Josivaldo Gomes, seja bem-vindo. Então, nós vamos ler e depois vamos comentar o trecho. O que está acontecendo nos dias de hoje é uma preparação para um tempo muito difícil. As pessoas acham que, não, vai melhorar, tudo vai melhorar, mas não é isso que está escrito na agenda do Senhor. Não é isso. Na palavra do Senhor deixa bem claro que as coisas vão caminhar para o caos. E nós vamos entender bem o que está acontecendo. Então, em 2 Pedro, capítulo 2, que nós inclusive lemos agora há pouco, diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, está se referindo a Israel. Então, surgiu no meio do povo de Israel falsos profetas. Assim também haverá entre vós quem? Igreja. Entre nós. Se você que está ouvindo agora é um servo de Deus, então, entre nós. Então, assim como no meio do povo de Israel surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, ou seja, renegarem Jesus, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos, não poucos, mas muitos, seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Meu Pai, meu Deus, nós estamos em Tua presença, Senhor, do Santo dos Santos. Nós buscamos a Tua presença, invocamos o Teu nome, Senhor. Meu Pai, vem em nosso socorro. Estamos precisando com urgência, Senhor, de um avivamento. A Tua igreja, Pai, precisa acordar. A Tua igreja precisa despertar, Senhor, desse sono profundo. A Tua igreja, Deus, está na UTI. A Tua igreja, Senhor, está passando por momentos tão difíceis, tão terríveis. Ela está sonolenta, inerte, não está impactando aqueles que estão à volta. E por isso, Senhor, a situação está cada vez pior. Porque aquela que deveria estar salgando o mundo e sendo luz, está simplesmente apática diante das tormentas da vida, diante desse tsunami espiritual, dessa violência.
dessa maneira de pensar completamente distinta da verdade. Deus, nós agora queremos entregar cada pessoa que vai estar aqui conosco, entre elas o Josivaldo Gomes e família, sua esposa. Entregamos, Senhor, cada homem, cada mulher, cada jovem que eventualmente esteja acompanhando. E aqueles que vão entrar também no Raul Nogueira Canal, bem depois, não ao vivo, mas estará entrando e participando. Então, Senhor, que esta palavra possa incomodar mesmo, possa chacoalhar o coração das pessoas, possa confrontar aqueles que estão na inércia, porque o tempo está próximo, Senhor. O tempo do toque da trombeta está próximo. E nós estamos aguardando o toque para sairmos desse mundo e encontrarmos contigo, Senhor, nos ares. Nós te louvamos por esse dia. Abençoa-nos e que cada um de nós que estamos aqui, aqueles que vão entrar, possam honrar o teu nome. E eu peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, uma ótima tarde. Bem, o texto que nós vamos falar e depois vamos ler de novo são textos muito fortes, muito fortes. Aqui ele está fazendo uma comparação entre o povo de Israel, Ângela, Nihalma, Shanti Diofoni. Você está bem? Deus te ama, querida. E ama a tua família. Aliás, eu vi os seus filhos. Uau, tão grandes, hein? Muito bom. Dá um abraço ao maridão. Então aqui está fazendo uma comparação. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, ou seja, no meio do povo de Israel, Nihao, Nihao. A Ângela andou com a gente lá na China, caminhamos juntos. Então, aqui está falando que da mesma forma que surgiram os falsos profetas lá em Israel, hoje vão estar não só surgindo falsos profetas hoje, mas também mestres, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente. Por que dissimuladamente? Queridos, a maioria dos evangélicos, ditos evangélicos dos dias de hoje, são pessoas que não checam, não leem a palavra de Deus, não mergulham na palavra de Deus. Portanto, desconhecem o relacionamento com Deus da palavra. E o que está acontecendo é isso. Uma superficialidade muito grande. Os membros de igreja, muitas vezes tem igrejas aí com 2.000 membros, mas a maioria deles estão mortos. Mortos espiritualmente, são verdadeiros zumbis. Eu estou afirmando isso. Eu já fiz durante esses anos vários testes. Tem pessoas, queridos, que não sabem quem é Jesus. Tem pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Mas eles vão à igreja? Sim, só que nas igrejas que estão indo, se prega filosofia, humanismo secular, aquilo que eu acho, mas não o evangelho verdadeiro, o evangelho que transforma, o evangelho que confronta, o evangelho que faz com que você veja o estado da sua alma. Então, nós estamos cheios de mortos espirituais, que eu brinco, são zumbis mesmo, penso que estão vivos, mas estão mortos. Pessoas que estão colocando Jesus e mais alguma coisa para serem salvos. Mas, na verdade, a maioria que está indo lá é porque estão em busca de recursos financeiros,
restaurar relacionamentos, enfim. Não estão indo lá porque são pecadores. Não estão indo lá porque reconhecem que se morrerem no estado que estão vão para o inferno. Não. Porque os falsos mestres hoje oferecem guloseimas espirituais. Venha. Venha para a nossa igreja, porque é só a nossa igreja que salva. Venha para a nossa igreja, porque você está com a vida toda destruída e você precisa de alguém que possa mudar. Olha, aqui na nossa igreja nós temos coaches. Nós temos coaches que vão ensinar você a aproveitar melhor o seu potencial. Igrejas que estão substituindo o Espírito Santo por estratégias meramente humanas. Ah, mas coach é errado? Quando quer fazer o papel do Espírito Santo, sim. São errados, sim. Simplesmente ensinam como viver nesse mundo melhor, como aumentar o seu potencial no sentido nas áreas profissionais, relacionamentos e tudo mais. Mas isso não salva vidas. Isso não transforma, não muda realmente os valores que você tem. Então, queridos, eu tenho conversado com várias pessoas dentro dessas igrejas grandes e feito perguntas simples. Eu vou contar uma história. Nós temos um amigo que hoje nem está mais na loja, hoje ele passou a loja para outro, mas ele é judeu. Ele é judeu. E ele trabalhava exatamente como ourives. Então, foi ele quem fez essa aliança minha, da minha esposa. E todas as vezes que a gente chega, ou chegava, no caso, na loja deles, que ficava no shopping, ali no Ibirapuera, chegou o Eduardo. Hermano, que tal? Está bem? Tranquilo? O Eduardo, o José Viana, ele trabalha no Peru e se você realmente tem o coração missionário, por favor, invista nele. Ele é uma pessoa que está fazendo um grande trabalho lá no Peru e precisa de recursos financeiros e também de missionários. Se você tem chamada, ele estaria com certeza disponível em preparar você. Então, voltando ao que eu estava falando, então, olha só, veja bem. Todas as vezes que nós chegamos lá na loja do Roberto, ele pediu para que nós orássemos com ele. Eu acho que é a Helenilda que está entrando. Estou vendo uma fotozinha ali em cima. E tinha um quartinho muito pequeno, um quartinho assim, eu acho que era 1 por 1, sei lá, sem janela, sem nada, né? Ela mesma, Helenilda. Olá, Helenilda, um abraço. Então, um quartinho, um calor que você não imagina. Ele fechava a porta e nós orávamos ali e tudo bem. Um dia nós chegamos lá e ele falou assim: olha, Raul, eu quero que você conheça um casal de amigos que são da Igreja Batista. Eu falei, que bênção, que legal, né? E o casal estava ali, estava fazendo compra também, me apresentou, mas na medida que eu fui conversando com eles, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Queridos, no passado, quando nós perguntávamos, você pertence a qual igreja? E a pessoa respondia, eu sou batista. Eu sou presbiteriano. Eu sou metodista. Eu sou da Deus é Amor. Eu sou, sei lá, da Assembleia de Deus, não é? Nós sabíamos perfeitamente o que ele cria, qual era a doutrina que ele praticava. Nos dias de hoje, isso não dá mais. Porque a pessoa está dentro, por exemplo, de uma igreja batista ou presbiteriana, mas aquilo que ele crê, aquilo que ele pratica, não é exatamente aquilo que
normalmente os batistas praticam, ou os presbiterianos, ou os metodistas. Cada indivíduo hoje, cada pastor hoje, salvo alguns que você conta no seu dedo, é que realmente mantém a doutrina que vem lá de trás, uma doutrina histórica, consistente, onde as pessoas, ao participarem ali, elas realmente ouvem o Evangelho, de verdade, não é? Se elas não se convertem, aí já não é problema daquele pastor. E boa tarde, Aline. Então, quando eles gastaram comigo ali uns 10 minutinhos conversando, eu fui percebendo que apesar de eles estarem já há um certo tempo dentro da Igreja Batista, havia alguma coisa que não batia. De repente, aquele judeu fala assim, vamos orar por eles, eles estão passando por alguns momentos difíceis, vamos orar por eles? Eu falei, tudo bem. E nos levou para dentro daquele quarto. Quarto super apertado, e sem ventilação, calor. Fechou a porta. Eu virei para o varão, para o homem, e fiz a seguinte pergunta: querido, se eu não soubesse nada a respeito de Deus, de Jesus, nada, não sei nada, não é? O que você me falaria para que eu tivesse certeza que se eu morresse, eu estaria na presença de Deus? E de repente ele começa a contar, fala, pois é, olha, você tem que estar na igreja, você tem que procurar fazer as coisas certas, você tem que dar o dízimo. E começou a me dar uma série de coisas que eu deveria fazer para ser salvo. E eu perguntei para a moça, falei, e você? O que você falaria para mim? Eu falaria a mesma coisa. Nós temos que ser pessoas boas, pessoas que são assim atenciosas, que cuidamos dos outros, né? Que vamos visitar o orfanato, que vamos, enfim, fazer coisas boas, não é? E eu disse, eu quero dar uma notícia para vocês dois. E eles falaram, que notícia? Vocês dois estão mortos espiritualmente. Se vocês morrerem do jeito que estão, vocês vão para o inferno. O coitado do Roberto, judeu, arregalou os olhos, né? Ficou todo sem saber o que fazer, afinal, eram clientes dele. E eu falei, então eu quero dizer para você que o evangelho que você está praticando e vivenciando é uma mera religião. Não tem nada a ver com aquilo que o Senhor ensinou. Então, eu quero explicar. Querido, não tem nada que você possa fazer que mude o que você é. A nossa salvação não é feita por méritos. A nossa salvação não é feita por frequentar algum lugar. A nossa salvação não é feita por você dar dízimo. Ou você juntar Jesus e mais alguma coisa, já mais alguma pessoa, viva ou morta. É como se você estivesse dizendo que Jesus não fez a obra completa. Ele simplesmente fez uma parte da salvação e agora você tem que dar uma mãozinha. Não. O nosso Jesus, que é Deus, que se fez homem e que morreu na cruz do Calvário, recebeu nele todos os teus pecados, de você e de você, falei para eles, os meus e aqui do Roberto. Ele se enlambuzou com todos os pecados da humanidade. Kingston, Basílio, boa tarde, meu querido. Ele se enlambuzou com todos os teus pecados. E a ira do Pai cai sobre ele e Jesus morre a tua morte. Jesus pagou na cruz o preço. Um abraço, Kingston. Jesus passou na cruz, ele pagou o preço que você pagaria por toda a eternidade longe dele, sendo lançado inclusive no lago de fogo e enxofre. Mas ele ressuscitou.
E ele disse para cada um de nós: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é pastor, não é dízimo, não é frequência de igreja, não é nada que você possa fazer. É Jesus, o único nome pelo qual importa que você seja salvo. Quando você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nesse dia você é feito filho de Deus. Nesse dia todos os seus pecados são lavados e purificados e você passa a ter a vida eterna. Você recebe dons. Você passa a ter um ministério. Jesus ressuscita e ele diz: venha a mim, vinde a mim. E a grande questão é que muitas pessoas estão frequentando igrejas, denominações históricas boas até, não vou nem falar dessas moderninhas, não é? E muitas vezes não estão ouvindo o evangelho verdadeiro. Sabe, nós chegamos dentro de uma igreja e domingo a domingo as pessoas pregam textos dispersos, não é? Que acaba se tornando muitas vezes coxa de retalho espiritual. Porque não há uma consistência, não se explica no meio de um sermão, no meio de uma palestra, no meio de uma pregação que tem um determinado significado, no meio ali não se fala de Jesus, não se fala como que a pessoa pode realmente nascer de novo em Cristo Jesus. E é isso que precisa. Bem, claro, eu aumentei um pouquinho o que eu falei, que estou falando para vocês, mas eu falei de uma forma sintética, Deus te abençoe também, querido, para aqueles dois, e eu disse: vocês entenderam que se vocês morrerem como estão, vocês estão no inferno, mesmo frequentando uma igreja batista? E aí ele disse: sim, eu entendi. E você gostaria de aceitar Jesus Cristo? Imagina o Roberto lá todo sem jeito, né? E os dois oraram aceitando a Cristo. Aí eu orei por eles. A Ângela escreveu: sim, nossas igrejas estão cheias de pedintes. Atribuímos isso também ao fato de que muitos líderes se colocam como mediadores da obra de cura e libertação. Verdade, querida. Quando esses pedintes não alcançam o que querem, vão para outra, e depois outra. É exatamente isso. São meninos de rua espiritual. Isso está lá em Efésios 4,14. Vão para qualquer vento de doutrina, para lá e para cá. Então, está surgindo uma massa de crente falso. Amigos do Evangelho. E aqui fala, bem claro, que muitos seguirão as suas práticas libertinas, porque dentro dessas igrejas começa a baixar o padrão. A pessoa pode fazer qualquer coisa. Ela está ali, frequenta o culto, dá o dízimo. É como se, bom, já fiz a minha parte, agora eu posso ir para o mundo e fazer o que eu quero. Aí vão para barzinho, vão beber. Tem sexo hoje. A quantidade de jovens que estão se envolvendo sexualmente, e adultos também. Adultério. É algo assim assustador. É assustador. Nós temos uma pessoa que se aproximou de uma moça se dizendo crente. Um jovem de, eu acho que uns 22 anos, se aproximou de uma moça se dizendo crente. E depois que fez amizade, eu comecei, né? Passado algum tempo, ele começou a fazer alguns convites para ela, no sentido de sair para fazer coisas erradas. E graças ao Senhor que essa moça disse: não sou isso não, tchau. Se dizendo crente, frequentador de igreja, não é? Filho de crente. Nossa, nunca nasceu de novo. Então ele fala: e muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. E lógico,
O cara fala que é crente e está tendo uma vida pior, igual ou pior ao incrédulo. Por que que o incrédulo vai se converter? O que que vai mudar para ele? Nada. Nada. Essas pessoas hoje, eles têm uma capa de crente. Não tem autoridade, não tem nada, não tem vida. Cristianismo é vida, não é religião. Então, muitos seguirão suas práticas libertinas e por causa deles será infamado o caminho da verdade, claro. Olha lá o crente lá, ó. O cara fala que é crente e bate na esposa. O cara fala que é crente e se envolve com feitiçaria, com macumba. Eu sei, eu tenho um pastor que faz isso. Ok? Então, não dá, né? Também movidos por avareza, grandes igrejas e grandes negócios. Grandes igrejas e grandes negócios. Também movidos por avareza farão comércio de vós, com palavras fictícias para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Vocês podem estar perguntando, vocês que leram a chamada, mas o que tem a ver isso com escarnecedores? Bem, queridos, Ô Leandro, tudo bem, querido? Dentro das nossas igrejas, há muitas pessoas que nunca ouviram falar do arrebatamento. Muitos falam, Jesus está voltando, eu tenho batido nisso. Não, Jesus não está voltando. Porque quando ele usa esse termo, ele está querendo dizer que Jesus está voltando de forma visível. Não, não. Antes do arrebatamento, Jesus não volta. Primeiro a igreja sai. Primeiro a igreja é arrebatada. Ela é retirada desse mundo. Aí se manifesta o anticristo. 7 anos de grande tribulação. E quem estiver lá, aí pode, eu espero que nenhum de vocês estejam, né? Aí pode estar lá dizendo, Jesus está voltando, porque 7 anos depois ele volta e volta conosco, com toda a igreja. Então, uma vez a minha esposa, falando com uma pessoa que se dizia cristão, e falou exatamente isso, olha, o arrebatamento está chegando. O arrebatamento está chegando. E essa pessoa começou a rir. Pessoa que foi criada no Evangelho. Pessoa que se dizia cristão. Hoje nós sabemos que a coisa é um pouco difícil, né? Mas ele começou a escarnecer. Que nada. Ele falou que vem, nunca veio, tá a mesma coisa. E então eu quero ler esse trecho para você. Então, por falta de conhecimento da palavra de Deus, muitos que estão dentro das igrejas não se convertem porque os mestres não estão realmente pregando a palavra, expondo a palavra. Estão pegando textos fora de contexto e viajando. Mas, olha o texto que nós vamos ler agora, lá em 2 Pedro, capítulo 3. E aí vocês vão entender a chamada. Porque cheio de pessoas dentro da igreja que não creem que Jesus está voltando para nos arrebatar. Muito menos que vai voltar de forma visível. Estou falando de pessoas dentro de igreja. Não estou falando do mundo. Do mundo a pessoa já acha isso. Amados, esta é agora a segunda epístola. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Pedro falando. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então Pedro diz assim, olha, eu já falei na primeira a respeito de uma série de coisas e agora estou retomando. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Então ele está dizendo, olha, isso que eu estou falando agora já foi falado pelos profetas do passado várias e várias vezes. E mesmo alguns da nossa época já escreveram isso, o próprio Paulo, né? Bem como do mandamento do Senhor Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Então Pedro está dizendo, olha, os apóstolos do Senhor têm ensinado isso que eu vou lembrar agora.
tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, nos dias derradeiros, virão escarnecedores com seus escárnios. O que esses escarnecedores viriam fazer? Andando segundo as próprias paixões. Então, esses que escarnecem nos dias de hoje, esses que dizem, Jesus não vai voltar coisa nenhuma. Não, que já passou tanto tempo, fica falando que vai vir, vai voltar, vai arrebatar, e nada acontece. E por que eles falam isso? Porque eles querem ter liberdade de praticar suas paixões, não é? Dar vazão à carne. Então, vocês vão encontrar dentro das igrejas crentes em estado de carnalidade, que devem ser disciplinados, o Senhor vai pôr a mão, e pessoas que se dizem cristãos, mas estão mortos, que eu já falei, chamam, que eu brinco que são zumbis, pensam que estão vivos, mas estão mortos. E aqui diz assim, tendo em conta, antes de tudo, versículo 3, que nos últimos dias, nos dias derradeiros, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Então tem um motivo porque eles estão escarnecendo. Porque a última coisa que eles querem é que Jesus volte mesmo, porque isso vai acabar com a brincadeira deles, não é? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? E como é isso? E essa pessoa escarneceu mesmo. Essa pessoa falou com a graça de uma forma terrível. Terrível. E disse bem claro, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, ou seja, os antigos profetas e o povo de Israel antigo morreram, dormiram, né? Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Rita Alves, seja bem-vinda. Então, o que acontece aqui? O que acontece aqui? A gente percebe, pessoal, que essas pessoas, porque querem andar segundo as suas próprias paixões, elas estão negando que haverá arrebatamento, que Jesus voltará depois visível, que não vai ter a grande tribulação, coisa nenhuma. Fábio Michel Mendes, seja bem-vinda, querida. Então, as pessoas estão escarnecendo porque o tempo passou. Só que Deus já previa que isso ia acontecer. Quando a gente olha hoje para o mundo, nós estamos vendo pessoas desesperadas, pessoas com medo, com angústia. A Covid fez um estrago. Mas fora a Covid, agora nós estamos aí vendo alguns bancos nos Estados Unidos quebrando. Alguns falam do reset, ou seja, a mudança radical em termos de dinheiro, onde as pessoas vão ter que deixar de usar o sistema que nós estamos usando hoje para usar um outro. Sabe, esse período da grande tribulação, que o anticristo vai estar comandando, vai se colocar como líder, e vai mesmo, e vai ajudar a reconstrução do templo de Israel na metade da grande tribulação. Nessa época, as pessoas vão olhar para o anticristo como se fosse o Messias, vão adorá-lo. E ele vai se deixar adorar. Ele vai se colocar como realmente fosse o Salvador, o Messias de verdade. Para isso, o mundo inteiro globalizado, ele vai caminhar para o caos. Porque vai precisar estar uma situação tão terrível, tão difícil, que o mundo vai clamar por esse Messias, por esse Salvador. E é quando ele vai surgir, mas a igreja já foi embora. Nós estamos lá. E aí, Pedro começa a retrucar esses escarnecedores. Versículo 5 diz,
eu vou ler o 4 só para reforçar, dizendo onde está a promessa da sua vinda. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quantas pessoas já encontrei falando isso? Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pelas quais veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Nós vamos ter uma sequência dentro da agenda do Senhor. A igreja será arrebatada, 7 anos de grande tribulação, Jesus volta com a igreja, com os crentes do Velho Testamento, o anticristo e o falso profeta, que vai estar apontando lá em Israel, dizendo que ele é o Messias, serão lançados vivos no lago de fogo. Não estou inventando nada, é só ler Apocalipse. Satanás será preso no abismo por 1000 anos. E quem é que vai entrar dentro do milênio? A igreja, que agora é esposa do Cordeiro, os crentes do Velho Testamento e o pessoal que morreu na grande tribulação. Todos esses com seus corpos transfigurados. E mais um grupo, aqueles que, durante a grande tribulação, não negaram o Senhor, não receberam a marca e perseveraram até o fim, esses vão entrar com seus corpos normais no milênio e vão gerar filhos. E o mais novo, diz a palavra do Senhor, vai morrer com 100 anos. Não estou inventando nada, não. É só ler a palavra do Senhor. E a gente sabe disso, que nós, por falta de conhecimento da palavra, nós deixamos, inclusive, de buscar e crescer. Mas nós estamos aqui para isso, para tirar dúvidas, para falar com aquelas pessoas que realmente querem conhecer mais e mais o Senhor. Então, se você tem alguma dúvida, abra lá depois de Isaías 65, 17 a 25, eu vou repetir. Isaías 65, 17 a 25, a pessoa mais nova nessa época no milênio vai morrer com 100 anos. Depois do milênio vai vir o julgamento do grande trono branco, onde todos os ímpios que estão no inferno serão ressuscitados, receberão a sentença de morte e serão lançados no lago de fogo. Alguns pastores, eu não sei porquê, dizem, todos nós vamos comparecer ali no trono branco. Coisa nenhuma. Não para ser julgado. Nós vamos estar ali, mas do lado de Jesus. E não sou eu quem falo. Dá uma lida sozinho depois, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1, 2, 3, você vai ver. Nós vamos estar, na verdade é Jesus que vai estar como juiz julgando aqueles que não têm Cristo e julgando inclusive os anjos caídos. Está escrito lá, vai lá e veja. Então, aqui fala que depois disso, ou seja, depois do trono branco, aí vai haver essa mudança, né? Novo céu, nova terra. E nós então estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Vai descer do céu, como se fosse a lua, né? Um satélite, a nova Jerusalém. Mas tudo isso, se vocês quiserem um pouco mais de detalhe, é só entrar no Raul Nogueira Canal, procurar no playlist Escatologia. Nós fizemos ali uma análise bem forte de 1ª, 2ª, Tessalonicenses e Apocalipse, tá bom? Ok, e aqui fala bem claro no versículo 8, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer que para com o Senhor um dia é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia, porque para Deus não tem tempo. Tempo, espaço, ele
criou por causa de nós, para nós termos um norte, para nós termos uma noção do antes e depois. Para Deus, não. Então, essa comparação é tipo assim, ele é eterno. Então, quando ele fala que o Senhor Jesus está voltando, é dentro da referência dele, não da nossa. Então ele explica, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer que para com o Senhor um dia é como 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, esse início, capítulo 2, que fala que surgirão falsos profetas, falsos mestres, renegando o soberano Senhor que é Jesus, trazendo realmente heresias destruidoras para realmente retirar a fé do coração de um crente, já está acontecendo. Mas há muitos servos de Deus que ainda não se dobraram a Baal. E espero que você seja uma deles. E que Deus possa estar usando você. Se aprofunde na palavra de Deus. Olha, lá na minha live, se você não é inscrita, entra lá no meu canal. Tem muitas lives. Eu estou com mais de 23.600 pessoas que têm visualizado. E se inscreva, se você não é inscrito, se inscreva. E compartilhe. Ali tem muitos temas, que você possa realmente ter esse tempo com Deus, possa estar entrando ali, ouvindo as lives, meditando. Pega a Bíblia, não fica só ouvindo o que eu estou falando. Quando eu falo, pega a Bíblia, veja se é isso, tá bem? Então, nós vamos encerrar agradecendo a Deus por esse tempo que nós tivemos aqui e nos acompanhe, tá? Todas as quartas nós estamos aqui às 17h30. Normalmente a gente faz até no máximo 18, hoje passou um pouquinho. E no sábado às 18h30. Então, você é nosso convidado, esteja conosco, entra lá no Raul Nogueira Canal, se inscreva, toca o sininho, dá um ok, né, se você gostou, e compartilha, para que essas mensagens possam atravessar mais e mais fronteiras. Nós temos pessoas, que nem o caso do irmão Basílio, que é um dos nossos que anda e caminha conosco, que estão em Moçambique. O nosso irmão Eduardo José Viana está no Peru. Tem várias pessoas que caminham conosco e estão fora do Brasil. Então, quanto mais vocês enviarem, mais pessoas vão conhecer a palavra do Senhor. E esse é o meu papel, tá bem? Então, por favor, compartilhe essa mensagem. E se você tem algum acréscimo, alguma coisa que você gostaria de colocar, a Fabi, a Rita, o Leandro, enfim, a Helenilda, o Kingston, né? O Basílio, cada pessoa que está aqui, né? O Leandro, cada pessoa pode escrever, se você, a Ângela, né? Tem várias pessoas, então contribua, escreva, que nem a Ângela escreveu, ok? Coloque alguma coisa, sua observação. Se você tem alguma dúvida com respeito àquilo que eu falei, por favor, coloque aí, faça a pergunta. Se você quer conversar comigo, ou se você está precisando de ajuda, aconselhamento, você pode procurar a mim, eu e minha esposa, Graça. É só você colocar no WhatsApp, né? 11 999 11 5272. É o nosso WhatsApp. Então, você pode entrar ali, se você tiver dúvidas daquilo que nós temos falado, entra lá. Eu tenho, assim, o privilégio, por exemplo, com o Basílio, ele está juntando um pessoalzinho lá na terra dele, eu acho que agora, por enquanto, não sei se aumentou, eram 11 pessoas ou 12,
que nós começamos toda quinta-feira, amanhã, por exemplo, às 14 horas, fazer uma capacitação. Ou seja, nós vamos estar ensinando a palavra de Deus para eles. Eu aqui no Brasil, ensinando o pessoal que está em Moçambique. Ok? Então, você pode fazer a mesma coisa. Você que conhece a palavra. Você pode ensinar a palavra de Deus para pessoas que estão muito longe. Tá bem? Que Deus abençoe. Fiquem na santa paz do Senhor. Vamos orar encerrando. Ó Deus e Pai, nós te louvamos, agradecemos por essa porção da tua palavra de Pedro, que ela possa ter confrontado os nossos corações, nos tirando da letargia, da apatia espiritual, e para que a gente possa cumprir a ordem de nós estarmos indo e fazendo discípulos de todas as nações. Guarda esses meus irmãos, minhas irmãs, fortaleça-os, Senhor, na força do seu poder. Enche-os da tua graça, cura quem está doente fisicamente, põe a tua mão de poder. Que tu possas restaurar o mundo interior daqueles que estão com depressões, que estão passando por lutas. E que o Senhor possa estar suprindo a cada missionário dentro do Brasil, fora do Brasil, para que eles continuem trabalhando tempo integral. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês e compartilhe. Se você gostou da mensagem, compartilhe. Coloque nas suas redes, né? Para que pessoas possam ver. Fiquem na paz do Senhor.